Um dia eu quero fazer um painel assim, pintura bem grande, para que muita gente pudesse ver de longe. Com a Menf eu vi essa possibilidade e isso foi muito gratificante, porque afinal de contas estava realizando um sonho. E quando nós fomos alinhar com a Menf o que fazer no prédio, tivemos algumas possibilidades e uma delas era fazer 2 estudantes na fachada do prédio, porque afinal de contas o empreendimento é para estudantes. Então eu quis celebrar a participação do negro na universidade, que foi uma conquista aí de muitos anos de luta, e também fazer alguns gritos, né, como a Maria Fumaça nossa, que é o nosso patrimônio, a nossa cultura, a nossa história de São João del Rei, com as casas históricas. Então, assim, o painel celebra também a história da nossa cidade. Obrigado por cada um que está aqui trabalhando nessa obra, no projeto. Nós queremos colocar diante do Senhor, Deus, esse balancinho, as cordas de vida, os equipamentos, Senhor, nossos filhos, tudo aquilo que está envolvido, Senhor, para a nossa proteção, para a proteção desse trabalho, Deus. Ai, Jesus! Paulo, conta pra mim qual que é a sensação. Agora tá de boa. Eu acho que não tava, não. Leva um tempo, né, pra acostumar. Qual que é a sensação, Diego? A sensação é tensa. Muita tensão. Muita tensão. Dá um frio na barriga, viu? Não vou mentir, não. E começar os desenhos. Nós terminamos aqui as marcações dos quadrados e agora a gente vai começar a fazer o desenho do prédio, o desenho final que vai ficar. E é muito trabalho, gente. A gente não imagina como que é grande isso aqui. É muito grande, mas vai ficar bom, se Deus quiser. Fazendo aqui essa montanha que vem aqui no C&C. Então a gente trabalha aqui na grande proporção com curvas. Então aqui vai uma montanha, gente. O mais difícil de fazer aqui é a altura mesmo, assim. A gente se sente tão pequeno diante da grandeza, né, do mundo, da natureza. E a gente vê que a gente não é nada. A gente sente uma formiga aqui em cima. É molezinha, né, fazer isso aí? Eu não achei. Já aqui, né? Eu achei interessante que mistura 2 coisas que eu acho muito maneiro, né? É adrenalina e arte. Quando o Diego me chamou para participar do projeto, foi uma coisa muito nova para mim. Apesar dos desafios, né, eu me propus a enfrentar. Não é fácil subir num prédio de 35 metros, mas eu me propus a isso e foi muito desafiador. Falei, nossa, eu vou parar, vou descer. Eu não tinha chegado nem na metade do prédio, mas aí a minha ajudante começou a chorar primeiro que eu, ficou desesperada e eu tive que dar um apoio moral a ela. E eu consegui forças e conseguimos finalizar e terminar esse projeto. No decorrer do processo, as pessoas perguntarem, me reconhecerem na rua, perguntar, você que está fazendo o prédio. E o momento mais difícil para mim foram os primeiros dias. Ver aquele prédio enorme, com tudo em branco assim, sem nada, foi meio desesperador começar, né? Então a gente olhava assim e falava, meu Deus, o que vai sair? Será que eu vou conseguir? Mas Deus me ajudou, me capacitou. Saber que eu fiz parte de algo assim, que é algo que eu sempre admirei, a arte sempre teve em mim. Eu sempre cheguei em cidades grandes, olhei aquelas empenas e pensava, nossa, como que é legal, como será que o pessoal faz isso? São João precisa de uma coisa assim, saber que São João agora tem uma coisa dessa, que eu fiz parte disso.
é uma experiência surreal, assim, é único e foi desafiador, mas foi gratificante, assim, eu me senti bem recompensada no final das contas. Certo dia, eu tava mexendo nas redes sociais e vi um post assim que daqui 100 anos já imaginou que vai ter gente morando na sua casa, usando suas coisas, seus móveis e tal, seu terreno, seu carro não vai existir. E aí eu fiquei pensando, né, que isso tudo é verdade, né? Que outras pessoas vão estar morando na nossa casa vai ser provavelmente de outra maneira. Mas quem tem a minha arte, ela vai passar de geração em geração. A minha arte é para sempre. Então, a arte ela vem e fica, né? Então, daqui 10 anos, por exemplo, as pessoas vão lembrar, em São João del Rei teve um prédio que foi pintado por esse artista. Forma profissional, me deu uma visibilidade, né? Uma coisa que eu já trabalho há um tempo, mas que eu estava de certa forma anônima na cidade. Então me ajudou tanto pessoal quanto profissionalmente. Um ganho de experiência muito importante para mim, uma satisfação pessoal, uma lembrança que eu sempre vou carregar na minha vida, que de cada etapa, das dificuldades que teve, de cada momento bom, de cada momento ruim, dos imprevistos que teve, e tudo é uma adrenalina, tudo é uma história. Acabou, gente. Acabou e a gente vai lá em cima para dar uma conferida geral, vamos descer olhando e hoje fazer a gravação final aqui. Graças a Deus. Mais uma obra entregue, mais uma etapa vencida no circuito das artes. Foi muito grandioso estar aqui, um momento único hoje aqui terminando, fazendo o arremate aqui em cima, né? E olhar para o horizonte e ver que tem muito mais para ser conquistado. É um novo fôlego, assim. É um novo fôlego na arte, um novo fôlego na pintura. Nós começamos esse prédio dia 10 de março, terminamos agora dia 25 de abril. Foram dias de muita dificuldade, de superação, mas até aqui nos ajudou o Senhor e seja o primeiro de muitos. Nós conquistamos, né, como equipe, eu, Paula e Israel, um grande feito para a nossa cidade, assim. Eu estou muito satisfeito, muito feliz. Conseguimos cumprir o projeto que foi proposto para Menfi e que esse seja um marco para a nossa cidade. E o carinho que eu tenho recebido das pessoas, da população de São João, falando do prédio, dos moradores aqui dos bairros ao redor, que estão vendo, mandando foto, mandando mensagem, tem sido muito gratificante. E que venham os próximos, se Deus quiser. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Esse mural não é só sobre cor e forma, é sobre acreditar no que ainda não se vê. Está escrito, Deus. Eu conheci o Diego em 2018. Eu comecei a fazer aula com ele quando ele ofereceu uma bolsa lá no Iago Pimentel, e eu fui a aluna escolhida, que eu já desenhava, fiz alguns trabalhos na escola e tudo. E aí, depois de algumas aulas, ele me chamou para trabalhar com ele, né, ser assistente dele. Mas na época não deu muito certo, porque eu estava passando por uma série de problemas pessoais e tudo, terceiro ano de ensino médio, muita coisa na escola, então acabou que ficou apertado e eu não dei continuidade. Mas em 2021, ele abriu o ateliê dele na Rua Santo Antônio e me chamou para trabalhar com ele.
teve inclusive a série das crianças negras, que teve as esculturas da menina com o coração, que inclusive é da blusa que eu tô usando, e ele me chamou para ajudar ele a pintar as bonecas e tudo. Eu fui e depois comecei a trabalhar no ateliê, trabalhei lá por 2 anos. E foi uma experiência boa, gratificante. O Diego sempre foi uma pessoa muito generosa, tudo que ele pôde ajudar, ele me ajudou. Em algumas situações ele foi igual um pai para mim mesmo, não tenho vergonha de falar isso. E eu sou muito grata a ele por tudo. Vai fazer 2 anos que a gente parou de trabalhar junto, antes do prédio, né? A gente voltou a trabalhar agora nessa empreitada. E agora eu voltei a fazer aula com ele. Voltei a fazer aula com ele e a gente faz alguns trabalhos juntos e tal, mas da forma que a gente trabalhava, não é mais. Mas ele ainda é uma pessoa que tá sempre que eu vejo que tá disposta a ajudar. Eu sinto que ele gosta muito de mim, eu gosto muito dele, da família dele. São pessoas que eu tenho uma gratidão enorme e é bom ter esse vínculo, saber que eu tenho pessoas assim na minha vida. Eu acho que todo mundo deveria ter alguém assim na vida, alguém que não olha só pelo lado financeiro, mas pelo lado humano mesmo da situação. É claro que a gente tem alguns atritos, porque são 2 pessoas muito bocudas, mas eu gosto demais dele e é isso, eu sou grata por ter esse vínculo. Quando o Diego e a Menfi fizeram esse projeto, inicialmente a gente não tinha dimensão do que seria pintar um prédio. Foi feita toda uma projeção de como seria isso aplicado ao prédio, trouxe o tempo e chegou o dia de realmente ele pintar esse prédio. Eu, a princípio, não quis pensar muito, não pensei muito nessa altura, não. Lembro da mãe dele falando, você não tá preocupada? Você não procura nem ficar pensando muito nisso. Ele me contou, rindo, algumas coisas que aconteceram nesses primeiros momentos. Quando eu cheguei lá e vi aquela altura do meu esposo, que realmente é uma altura muito grande. Foi muito intenso. Todos os dias acordando muito cedo, porque lidava com a questão do tempo, do próprio dia. Quando escurecia já não dava para pintar mais. Então a coisa de lidar com a chuva e com o vento e falar... Ai, meu povo, chegamos. E olha como é que tá isso aqui hoje. Olha aí a neblina. Coisa linda, né? A natureza. Ó. Prédio. Bora trabalhar, meu povo. Ter que acordar muito cedo, então a nossa rotina ficou bem modificada nesses dias. Mas chegou um momento realmente que eles estavam bem cansados, exigiu uma dedicação, um esforço físico grande também, porque era uma obra grande, era um trabalho muito grande também, diferente do que eles costumavam, do que ele já fez até hoje, mas acho que é um desafio que ele levou assim, com muita maestria, que ele realmente trouxe muita gratificação para ele, algo que ele superou. E foi interessante quando ele falou com a nossa filha que ele tinha acabei o prédio, ela falou assim, ainda bem papai, porque é muito perigoso para você. Ele, a equipe dele fizeram super bem e tá aí esse projeto, essa obra agora, concluída, que revela não só a habilidade de projetar algo, de fazer, de pintura dele, mas também essa dedicação que eles tiveram, esse esforço ali, físico mesmo de estar ali, aquela constância, aquele prazo, temos que terminar e vamos acabar isso. Então acho que foi bem legal, foram dias bem intensos e que foi realmente algo muito novo para ele e para nós como família também. A parceria da agência e o Diego iniciou junto com a execução desse projeto do prédio. Então, para a gente foi assim, algo muito novo, algo que realmente a gente não tinha trabalhado. E assim, a agência já vem de longas experiências, mas nada assim comparado à grandeza dessa arte que foi feita. E o dia a dia com o Diego é algo assim muito icônico, muito diferente. Porque o Diego ele traz uma energia. Foram dias cansativos, eu acredito que para eles muito mais, por estar pintando. A gente se aventurou a subir junto com ele nessas alturas. Aí de primeiro momento ele virou para mim e falou assim, o que você está achando, Davi? Eu falei assim, eu já pulei de escarcoches. Então a questão da altura não me incomoda.
Mas assim, o dia a dia inicialmente foi um pouco pesado. Todo dia a gente sonhava um pouco, pensava, nossa, mas e quando esse prédio ficar pronto? A cada traço que ele construía novo, a gente chegava em casa, analisava os vídeos que a gente no story e pensava, nossa, quando esse prédio ficar pronto, essa arte vai ficar assim maravilhosa. É um reconhecimento, uma grandeza sem comentar. Nossa convivência com o Diego foi aumentando. O Diego é um homem de muita fé e isso transmite no dia a dia pra gente. E assim, é até um pouco emocionante falar sobre isso, mas pra gente foi um prazer concluir nessa obra. A gente percebeu que é só o início de grandes projetos que virão. A gente vai trabalhar para que o Diego se torne sim um artista mundialmente reconhecido, que possa sim alcançar os seus 300 milhões de dólares por ano, no mínimo, que é uma brincadeira que a gente tem interna, mas assim, eu só queria agradecer por ter participado desse dia a dia com ele, agradecer a Paula, a Israel, que também estiveram com a gente, e assim, o Diego já faz parte da nossa família, porque esse simples contato para alguns de 45 dias, para a gente foi um divisor de águas. Nós pessoalmente estávamos passando por alguns problemas, então eu acredito que Deus agiu. Deus colocou o Diego com a gente e a gente com ele. E esse novo trabalho só vai trazer muitos frutos. E falar do Diego em 45 dias é emocionante, é diferente, é único. É único estar junto com o Diego, assim, pra gente é um prazer imenso. E o que o Diego precisar, ele sabe que ele pode contar com a agência, com o Davi, com a Aurora, com a Thaís. E a gente aprendeu e vai aprender muito mais ainda com ele. Queria dar os parabéns. Eu não sei o que falar. É isso. Obrigado, Diego. Eu tenho que agradecer a Deus que é bondoso, que mudou minha história, me encheu de capacidade criativa. Para quem não sabe, Diego significa o criativo, que é o que reflete assim na minha vida, né? Eu desde criança sempre gostei muito de desenhar, de colorir, de fazer as coisas, de encher o mundo de arte, e agora eu agradeceria o Diego criativo. Diego, muito obrigado por se permitir cumprir aquilo que Deus tem para fazer através de você, através da arte. Obrigado pela sua coragem.